Esse vídeo irá tratar sobre a função do dogma na investigação científica, uma obra de Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nasceu em 1922 e faleceu em 1996. Kuhn fez toda a sua formação acadêmica na área de física, sempre na Universidade de Harvard. No entanto, foi pelos seus trabalhos com História e Filosofia da Ciência que ele se tornou mundialmente conhecido. Seu principal livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, foi considerado numa enquete realizada pelo jornal norte-americano The New York Times como um dos 100 livros mais influentes do século XX. Após a conclusão de seu doutorado em Harvard, ele ministrou um curso sobre temas das ciências da natureza para estudantes de ciências humanas. A maior parte desse curso Kuhn dedicou a estudos de casos da história da ciência, com o intuito de transmitir aos estudantes uma visão sobre o modo como as teorias científicas surgem e são sucessivamente substituídas por outras. A reflexão que Kuhn nos propõe é uma reflexão sobre a ciência e sobre um aspecto talvez muito pouco visível da ciência. Ele pretende mostrar que os dogmas estão também presentes na ciência, e estão aí presentes não como um acidente de percurso, uma consequência desejável ou algo assim. Se concordarmos com Kuhn, os dogmas são tão indispensáveis às ciências quanto são, por exemplo, seus métodos de medir e de quantificar os acontecimentos do mundo. Isso significa que certa dose de dogmatismo é uma característica funcional e um fato inerente ao desenvolvimento científico maduro. A comunidade científica, como instituição burocratizada que é, tem como principal função salvaguardar e fazer perdurar a sua existência como fonte acreditada da verdade científica. Daí decorre a necessidade inevitável da transformação dessa verdade em dogma, para que a instituição possa trabalhar de forma eficiente. A função do dogma na investigação científica é uma obra que apresenta dois conceitos principais. Para Kuhn, o interesse do filósofo da ciência deveria estar voltado sobretudo para aqueles momentos em que os cientistas realizam mudanças generalizadas no seu modo de ver o mundo e de praticar o seu ofício. Episódios esses que, mesmo antes de Kuhn, já eram caracterizados como revoluções científicas. O conceito de paradigma lhe rendeu muitos elogios e críticas dos mais diversos pontos de vista. Podemos nos limitar a compreender um paradigma como sendo um conjunto de crenças, regras, compromissos e valores que são compartilhados pelos cientistas por um determinado período de tempo e que confere à sua atividade investigativa a unidade mínima que lhes permite constituir uma comunidade científica. As revoluções científicas são episódios que, segundo Kuhn, dependem da seguinte configuração de acontecimentos sequenciais: ciência pré-paradigmática, ciência normal, época de crise, ciência extraordinária, revolução científica e, por fim, o novo período de ciência normal e o consequente reinício do ciclo. Kuhn sustentou que, apesar da enorme diversidade de conteúdos entre todas essas ditas revoluções científicas, elas compartilham de uma configuração comum, isto é, uma estrutura que poderia ser descrita pelo percursos sequenciais daqueles estágios, onde basicamente se alternam períodos de ciência normal e ciência extraordinária. O estágio pré-paradigmático, como o próprio nome diz, ele é caracterizado pela atividade exercida por uma comunidade científica antes da aquisição de um paradigma. Portanto, é caracterizado por aqueles momentos em que uma determinada ciência é praticada sem que haja consenso entre os cientistas sobre quais devem ser as crenças, regras, compromissos ou valores que deverão ser aceitos por todos no intuito de promover a unidade e progresso daquele campo de investigação. Esses momentos serão, assim, marcados por uma intensa competição entre diversas concepções sobre aqueles elementos estruturantes da prática científica.
A ausência de um paradigma comum entre eles faz com que suas pesquisas pareçam uma atividade feita ao acaso. Não há nenhum critério comum para definir o que deve ou o que não deve ser de interesse investigar. Toda a diversidade encontrada na natureza parece ter de ser levada em consideração. Os períodos de ciência normal têm início quando ocorre uma convergência dos debates pré-paradigmáticos em direção a um conjunto comum de normas, regras, crenças e valores. Nesses momentos, à medida que os cientistas passam a compartilhar concepções comuns acerca dos aspectos teóricos e práticos mais relevantes do seu campo de estudo, diminuem a intensidade dos debates sobre questões acerca dos fundamentos dos seus objetos de investigação. Quando se consolidam os períodos de ciência normal, a atividade exercida pelo cientista volta-se então para ampliar e refinar a articulação entre os fenômenos e as teorias. Essa atividade consiste precisamente em realizar a adequação entre teoria e fenômenos segundo os modelos, padrões e limites previstos pelo paradigma em vigor. Dessa forma, realizam-se tanto os desenvolvimentos da teoria quanto os avanços das práticas laboratoriais e experimentais. Um problema para ser considerado deve ter uma solução possível. Cabe ao paradigma, por meio de suas realizações exemplares, estabelecer o que seria uma solução possível no seu campo de atuação. O aprendizado de um cientista é fruto de uma educação destinada a preservar e disseminar a autoridade de um corpo já articulado de problemas, dados e teorias. A consequência disso é a baixa expectativa dos novos cientistas para produzir novidades e, até mesmo, a sua incapacidade de propor novas abordagens para antigos problemas. Todavia, Kuhn pretende nos convencer de que esses diagnósticos devem ser vistos como indicadores muito mais de êxito do que fracasso da educação científica. Frequentemente, cientistas deparam-se com comportamentos da natureza que não se encaixam nas especificações oferecidas pelo paradigma em vigor. Esses comportamentos são chamados de anomalias. Uma anomalia, nesse contexto, é um comportamento da natureza que não coincide com a expectativa gerada com base no paradigma vigente. Os cientistas, invariavelmente, tentarão trabalhar o seu paradigma com o intuito de, com pequenas modificações, adequarem-se à natureza, mas nem sempre as anomalias poderão ser dissipadas. O ato de dissipar uma anomalia é frequentemente associado a uma descoberta. Ao descobrir algo, o cientista torna-se capaz de explicar um número maior de fenômenos previamente conhecidos, visto que muitas vezes uma tal apreensão requer a substituição de alguma crença ou de algum procedimento. Uma crise na ciência normal configura-se como um momento no qual os cientistas encontram-se no estado psicológico de insegurança profissional generalizada. Quando uma crise está definitivamente instalada, inicia-se um novo período em que se pratica a ciência na ausência de um paradigma único, que unifique e coordene os trabalhos de vários cientistas. Kuhn considera que nesses momentos se assemelhem aos períodos pré-paradigmáticos. A ciência é praticada como uma ciência extraordinária, visto que em lugar do consenso há agora um profundo dissenso entre os cientistas. A ciência extraordinária é marcada pela disputa entre duas ou mais concepções teóricas rivais acerca das reformas que devem ser operadas no antigo paradigma a fim de dissipar a anomalia em questão. Nessa disputa, cada grupo utiliza os próprios recursos metodológicos e conceituais para argumentar a favor da concepção particular que defende. Dois paradigmas rivais são incompatíveis e incomensuráveis. Incompatíveis porque não é possível um cientista defender dois paradigmas rivais ao mesmo tempo sem cair em contradição. Incomensuráveis porque não há medida comum entre eles. Os termos e conceitos de um paradigma não podem ser integralmente traduzidos na linguagem de outro. O resultado é uma comunicação irreversivelmente parcial entre partidários de paradigmas distintos de competição. Para que um novo paradigma seja finalmente aceito, para substituir um velho paradigma, deve ocorrer em geral uma combinação de diversos fatores, tais como ser capaz de solucionar os problemas que precipitam a crise do antigo paradigma, proporcionar maior precisão quantitativa e ser ainda capaz de predizer novos fenômenos. Mas a importância de cada um desses fatores pode variar amplamente de caso para caso, por isso nenhum deles é suficiente para mostrar
que a opção por um determinado candidato a paradigma é a melhor ou a mais correta. Além disso, a escolha da comunidade científica por um entre dois ou mais candidatos a paradigmas pode ser motivada por outros fatores de natureza psíquica, comunitária ou social. Para Kuhn, as evoluções nada têm a ver com as verdades das teorias. A ciência, apesar de aparentar ser um empreendimento cumulativo e estar em constante progresso, não deve ser compreendida como uma atividade voltada a um único fim ou que se aproxima cada vez mais da verdade. O processo de mudança pelo qual passa a ciência não pode ser comparado com um processo linear. Não existe o melhor paradigma para qualquer situação possível. O que existe é o melhor paradigma para determinados fins esses que também podem ser amplamente modificados com o tempo. Thomas Kuhn propõe, enfim, que vejamos a ciência como uma atividade bipolar, ora dogmática, ora revolucionária. Mas mais do que paradoxos dessa bipolaridade, o que ele quer enfatizar é como um polo não existe sem o outro, como eles se constituem mutuamente, ou enfim, como eles são duas faces de uma mesma moeda. Embora uma adesão quase dogmática seja, por um lado, uma fonte de resistência e controvérsia, é também um instrumento inestimável que faz das ciências a atividade humana mais consistentemente revolucionária. Kuhn afirma que certa dose de dogmatismo, embora destinada inicialmente a disciplinar os cientistas ao apresentar o que lhes prescreve o paradigma vigente, é também um aliado indispensável quando se torna inevitável substituir um velho paradigma envolto em anomalias. Somente pessoas profundamente conscientes dos limites de um paradigma podem consistentemente propor uma substituição. Não há revolução sem dogmatismo e vice-versa.